Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz, eu sou o pastor Silas Longo. Este é mais um precioso momento na presença de Deus e na meditação da sua palavra. Hoje iniciamos mais uma série de mensagens que nós estaremos compartilhando com vocês após um período sem postar, devido a alguma mudança em nossas vidas. Nós estávamos no processo de imigração. E hoje nós encontramos gravando essa mensagem na cidade de Irún, na Espanha. E se aprove o Senhor por um período de tempo, nós estaremos enviando essa mensagem a partir deste local, pedindo a Deus que venha e continue nos ajudando, ministrando em nossos corações, para que possamos compartilhar a poderosa palavra de Deus com vocês. Desde já, eu te agradeço. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe, nos ajude a levar esta palavra a muito mais pessoas. Hoje eu quero meditar na palavra de Deus com vocês, um trecho que se encontra em 1 Samuel, uma história bíblica que conta o momento em que Davi é colocado diante de uma adversidade, e eu quero compartilhar com vocês esta palavra. Como tema, eu quero dizer confiança nas promessas. Esta mensagem está baseada em 1 Samuel, do capítulo 23, de 1 a 14. Você poderá depois estar fazendo essa leitura para entender melhor esta palavra. O texto de 1 Samuel nos mostra Davi passando por uma série de lutas e desafios, perseguições. Ele havia sido ungido rei por Samuel, mas o rei de fato era Saul. Davi tinha entre seus 12 a 15 anos, aproximadamente, quando foi ungido rei, mas só assumiu o trono com 30 anos. Muitas vezes os planos de Deus e suas promessas não surtem efeitos de maneira imediata. Muitas vezes o tempo passa e parece até mesmo que Deus se esqueceu. Davi esperou cerca de 18 anos para que a promessa do Senhor começasse a ser cumprida na sua vida. Escute, muitas vezes a promessa e o cumprimento exigem um período de preparação, um período de espera. Existiam e existirão sempre diversas situações na vida minha, na tua vida, como também houve na vida de Davi, que certamente nos faremos pensar em desistir daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. E Saul, a Bíblia fala que perseguia a Davi. Saul tentava a qualquer custo destruir Davi. Pela inveja que Saul sentia, Davi precisou fugir do rei para não ser morto. O filho do rei Jonatas, mesmo sendo amigo de Davi e intercedendo ao pai pela vida do amigo, não fez cessar a ira do rei Saul. Mesmo Davi sendo genro de Saul, por ter sido casado com Mical, não sensibilizou a ira do rei. Davi, em sua fuga, passa por diversos desafios, se refugiou na caverna de Adulão, e nesse texto específico, ele está numa cidade, ele vai para a guerra para salvar uma cidade chamada Keila das mãos dos filisteus. Davi e seus homens estavam em Judá quando soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Davi ainda não era de fato rei, mas por manter firme o propósito que Deus havia posto em seu coração, foi impelido pelo dever de defender o seu povo. Davi então consultou ao Senhor por 2 vezes, então decide ir com seus homens até aquela cidade e derrota os filisteus. Saul, ao ficar sabendo que Davi estava escondido naquela cidade,
Ele decide descer com seus homens para cercá-lo. Mas mais uma vez, Davi consulta ao Senhor e então decide fugir para não ser apanhado pelo exército de Saul. A história narrada na palavra de Deus nos mostra algumas lições muito preciosas sobre a confiança que devemos ter no propósito que Deus coloca em nossos corações. E eu quero compartilhar com você nessa breve mensagem. A primeira é viver o propósito mesmo não havendo alcançado a promessa. Escute, esta é a primeira lição que podemos extrair desta história bíblica. Davi vivia um propósito de ser rei, mesmo não tendo alcançado ainda a promessa. Porque a Bíblia fala, então disseram a Davi, eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando, devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vá, ataque os filisteus e livre-os da cidade de Keila. Isso nós encontramos no versículo 1 e 2 de 1 Samuel 23. Davi vinha de uma série de fugas, estava em um lugar aparentemente seguro. Seus homens, ao que indicam a leitura do texto, estavam receosos em sair de onde estavam para ir até outra cidade. No entanto, Davi entende seu propósito e como rei, apesar de ainda o rei de fato ser Saul. A primeira aplicação que devemos extrair desse texto é que devemos viver o propósito independente de ter alcançado a promessa. Muitos desejam a promessa, mas condicionam viver o propósito do chamado de Deus após alcançar a promessa. Davi não era rei, mas desempenhava o papel de defender o povo de Deus melhor do que o próprio rei Saul. Para que sejamos como Davi, é preciso conhecer a promessa de Deus nas nossas vidas, vinculá-la à promessa, o propósito. Algumas vezes a promessa de Deus pode levar algum tempo. No caso de Davi, levou 18 anos, até que fosse coroado. Quando Davi se escondeu na caverna de Adulão, ele estava seguro. No entanto, o Senhor, através do seu profeta, o mandou sair do seu local de segurança e fosse cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós nos colocamos em zona de conforto e não queremos viver o propósito. Só vou viver o propósito quando a promessa chegar. Hoje o Senhor nos chama a viver o propósito, independente da promessa ter sido cumprida. Segunda lição que nós aprendemos desse texto bíblico, viver o propósito requer confiança incondicional no Senhor. Mesmo sabendo do firme propósito que Deus havia colocado em seu coração, Davi não se absteve-se de buscar ao Senhor. Ele não fez nada por conta própria. Davi consulta o Senhor, perguntando, devo ir? Devo atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi temeram. Disseram, temos medo. Aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra a tropa dos filisteus. Então Davi, ele vai novamente consultar ao Senhor. E o Senhor lhe responde, levanta, vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em tua mão. Escute, meu querido amigo e ouvinte, quantas vezes agimos sem consultar a Deus. Davi tinha total e irrestrita confiança no Senhor. Ele estava acuado por Saul. Ele sabia que ir até Keila era um risco à sua própria vida e também a vida dos seus homens. Então Davi decide consultar o Senhor em oração. E o Senhor respondeu de imediato. Deus, quando responde nossos questionamentos, é muito claro. É assim, não, é sim, não, ou espere. Deus não deixa dúvida sobre a sua vontade. Muitas vezes, o que achamos ser o silêncio de Deus, na verdade, é a nossa incapacidade de compreender a sua voz. Algumas vezes Deus silencia, outras vezes estamos desatentos ao que Ele fala. A Bíblia, em Ezequiel 43:2, diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas.
No entanto, se estamos distantes dele, as outras vozes irão nos confundir. Quando estamos perto dele, é como quando estamos próximo a uma cachoeira. Sua voz será tão intensa que não ouviremos nada além da voz do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi ouviu a voz do Senhor, mas seus homens duvidaram. Seus homens colocaram dúvida no coração de Davi. Porém, os homens de Davi disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo aquele lutar contra as tropas dos filisteus. O verso 3. Os homens de Davi colocaram medo em seu coração. Os homens de Davi não estavam errados. Ou seja, realmente era perigosa a viagem e a estadia em outra cidade. No entanto, Deus havia determinado algo a Davi. Davi então ora uma segunda vez e o Senhor confirma a Davi que ele deveria ir até Keila, pois o Senhor daria os filisteus em suas mãos. Muitas vezes, outras vozes tentarão confundir você e aquela profetada que muitas vezes você corre atrás, muitas vezes que você recebe, e aquele amigo ou amiga sem futuro que só te aconselha o que é errado. A vontade de Deus, ela é revelada e ela primeiro precisa estar de acordo com a sua palavra. Quando a palavra está confirmando, você pode ir sem temer. Se você recebe o conselho que vai contra o que a Bíblia ensina, você deve fugir. Pode ser que quem for, pode ser um profeta conhecido, famoso, pode ser um homem que você considera pessoa de Deus, mas se não estiver de acordo com a palavra, não vá. Nem tudo será favorável nesta caminhada. A terceira coisa que aprendemos com essa história é que nem tudo será favorável. Davi venceu os filisteus, mas não teve gratidão. Ele sofreu a ingratidão do povo de Keila e não ficou livre da perseguição de Saul. Saul, quando soube que Davi havia descido para Keila, reuniu seus homens e desceu para prender Davi, para matar Davi. Davi, então, ao ouvir isso, sabendo que ali o rei estava tendo a oportunidade de matá-lo, ele vai consultar ao Senhor. A Bíblia diz que, embora Davi tivesse cumprido a vontade de Deus, Davi não ficou livre das mãos de Saul. E quando Davi ouve que Saul pretendia ir até Keila, mais uma vez ele consultou ao Senhor. E ele faz uma pergunta: será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe responde e diz: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor lhe respondeu: entregarão. Verso 11 e o verso 12. Escute, ao viver o propósito, nem tudo será favorável. Davi tinha acabado de ajudar os moradores de Keila. Em tese, o povo de Keila deveria ser grato a Davi. Algumas vezes, ao cumprir o propósito, ajudando pessoas, muitos serão ingratos. Muitos darão a costa a você. Não fique atormentado por isso. É interessante que Deus é bem direto nas respostas a Davi. Davi questiona, Deus responde. Não pense que sempre fazer a vontade de Deus te dará imunidade aos problemas. Pelo contrário, algumas vezes fazer a vontade de Deus poderá te colocar em situação que você não gostaria. No entanto, devemos seguir firme no propósito de Deus sem desistir. Às vezes é preciso deixar coisas para trás. Ao receber a resposta de Deus dizendo que Saul iria tentar matá-lo e que os moradores de Keila o entregariam, Davi então decide simplesmente ir embora. Quando vivemos o propósito, algumas vezes é necessário ir embora. Algumas vezes é necessário entender que o propósito naquele lugar foi cumprido e que devemos prosseguir. Então Davi e seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava a todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Nós vemos isso no versículo 13 e 14.
Deus não poupou Davi da perseguição, mas em nenhum momento entregou nas mãos de Saul. Algumas vezes cumprimos o propósito, mas não percebemos quanto é preciso retroceder. É preciso compreender que algumas batalhas precisam ser evitadas e não enfrentadas. Para concluir, meus amados irmãos, esta palavra para não ficar muito extensa. Davi andou sem rumo, sem causa, andou em regiões montanhosas, em deserto, passou perto da morte por muitas vezes antes que a promessa de Deus fosse cumprida em sua vida. No entanto, viveu o propósito do Senhor mesmo antes de receber a promessa. Você tem vivido à espera de algo na sua vida antes de viver o propósito de Deus? Quais propósitos você tem adiado? O Senhor nos cobra hoje uma posição firme. Tenha uma firme confiança na promessa que Deus tem para a sua vida. E no tempo certo, Ele irá te honrar. Não crie expectativa nas pessoas. Não crie expectativas naquilo que você fez esperando receber algo. Porque isso muitas vezes não acontecerá. Mas fique firmado nas promessas do Senhor. Confie em Deus, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Um grande abraço do seu amigo, pastor Silas Longo.